Meus irmãos, paz do Senhor, Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia, trazendo hoje nosso resumo sobre a nossa sexta lição da nossa revista de jovem CPAD, terceiro trimestre. O título desta nossa sexta lição: Qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. Nós estamos estudando nesse trimestre as cartas pastorais escritas pelo apóstolo Paulo a Timóteo e a Tito. O título dessa nossa revista: Sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Na lição anterior, na nossa quinta lição, você vê aqui na descrição abaixo o link para este vídeo, instruções para os pastores. O que diferencia as instruções para os pastores das instruções para os diáconos? A responsabilidade do ensino. O apóstolo Paulo atribui aos presbíteros, pastores, a responsabilidade do ensino, que não é atribuída ao diácono. O diácono é aquele que serve e dá assistência, mas a administração da palavra, o ensinamento, a doutrina é atribuída aos presbíteros e pastores. Qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. Os objetivos desta nossa sexta lição: mostrar o perfil do ministério diaconal, compreender as qualificações morais dos diáconos e discutir a atuação das mulheres também no diaconato ministerial da igreja. O ministério diaconal é também de elevada importância e de natureza espiritual. O diácono tem que ser um homem de Deus, um homem de oração, de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Daí a necessidade de qualificações semelhantes às dos presbíteros. A diferença determinante entre o presbítero e o diaconato está no ministério da palavra, que é atribuído ao bispo, ao pastor, ao presbítero da igreja. O nosso texto principal desta nossa sexta lição está na primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dada a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. O resumo da nossa lição: servir a Deus é um privilégio e uma responsabilidade. Servir a Deus é um privilégio e uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. O texto bíblico, referência desta nossa lição, está na carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos do 8 ao 13. Está nos dizendo assim: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. O diácono seja o marido de uma mulher e governe bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Na carta a Timóteo, aqui no capítulo 3, primeira carta a Timóteo, Paulo começa dando instruções a respeito dos bispos, dos presbíteros, e em seguida, a partir do capítulo do versículo 8, ele começa dizendo: da mesma sorte os diáconos.
ou seja, uma continuação das instruções dadas aos presbíteros, aos bispos, pastores, e também ele dá continuidade falando a respeito das atribuições, das responsabilidades, das características que o diácono deve ter para exercer o ministério na igreja. Então, na lição anterior, nós estudamos as instruções dadas a Timóteo para a ordenação de bispos, ali na igreja de Efésios, anciãos e presbíteros, que eram os pastores locais, Paulo, Timóteo e sua equipe, viajando nas viagens missionárias, e onde chegavam, pela direção ali do Espírito Santo, estabeleciam congregações, instruía, ensinavam e seguia a viagem. E Paulo deixava ali alguém na direção daquela igreja. Nas suas segundas, terceiras viagens, ele voltava fazendo o percurso para ver como é que estava o andamento das igrejas instaladas. Quando Paulo não podia estar presente, ele enviava um dos seus colaboradores, e Timóteo foi um destes, discípulo de Paulo, que foi enviado para pastorear a igreja de Efésios. E Paulo dá instruções a Timóteo a respeito de como deve ser o ordenamento, as características, as responsabilidades daqueles que compõem, que vinham compor o corpo ministerial da igreja, né? Responsáveis pela direção das igrejas, né? E pelo ensino do rebanho. Então, estes deveriam ter características de um homem de Deus que viesse dar o exemplo para o rebanho. Então, vamos estudar a respeito do segundo ofício presente nas igrejas do primeiro século, que foi o diaconato, que começou a ser instituído ali em Atos, capítulo 6. Atos, o livro histórico do Novo Testamento, que conta a história do início da igreja primitiva. A principal distinção entre o presbítero e o diaconato é que ao presbítero, ao bispo, é dado a tarefa de ensinar a igreja, enquanto ao diácono, é dada a missão de cuidar das questões temporais, serviço, né? Missão de cuidar das questões temporais, assistir ao pastor, ao rebanho, dar assistência, estar atento a tudo o que acontece na igreja. O diácono é aquele que chega primeiro e é o último a sair, porque ele tem que estar atento a tudo. Ele está ali para servir, para dar assistência no que for necessário. Então, Paulo vem instruir a Timóteo como deveria ser as instruções dadas para aqueles que desejassem o episcopato ou a carreira ministerial. Não era de qualquer maneira. Em Atos capítulo 6, quando os discípulos escolheram ali os diáconos, uma das obrigações era que eles fossem cheios do Espírito Santo de Deus. O primeiro tópico da nossa lição é o ministério diaconal. Os primeiros diáconos foram instituídos em Jerusalém, Atos capítulo 6, a igreja liderada pelos apóstolos. Lucas, o escritor, tanto do livro que leva o seu nome, quanto de Atos dos Apóstolos, lembrando que Lucas não era judeu, era da Antioquia da Síria. Lucas foi o único autor não judeu a escrever um livro, na verdade um não, dois, que compõe o cânon, né? Está no cânon ali da Bíblia, a Bíblia Sagrada. Lucas não era judeu. Ele escreveu tanto o Evangelho que leva o seu nome, quanto Atos dos Apóstolos. E Lucas estava presente em muitas ali das caminhadas de Paulo em suas viagens missionárias. Haja vista que foi Lucas quem escreveu Atos dos Apóstolos. Então, Lucas narra que, crescendo o número dos discípulos,
Houve murmurações dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Isso se deu pela conversão de judeus de fala grega, que fez reproduzir no seio da igreja cristã uma divergência que não existia, que já existia no mundo judaico, ou seja, a igreja cresceu, os irmãos cresceram para a glória de Deus, muita conversão, e os apóstolos estavam muito atarefados, eles tinham a responsabilidade da oração, da pregação, do ensino da palavra, e estava havendo uma certa negligência na assistência às viúvas daqueles cristãos judeus que não moravam na Palestina, em Israel. Eram chamados os judeus das diásporas. Diáspora porque quando o Reino do Norte, lá em 722 a.C., foi invadido e muitos judeus levados para outras nações, invadidos pelos assírios, o Reino do Norte deixou de existir, o povo foi espalhado para várias nações. Também aconteceu lá em 586 a.C., quando o Reino do Sul, Judá, foi conquistado, invadido e destruído pelos babilônicos. O povo foi levado para a Babilônia. Depois de 70 anos, muitos voltaram, né? Está lá registrado, principalmente em Neemias, em Esdras, a volta do povo para o território da Palestina, mas muitos não voltaram, ficaram nos lugares, nos países onde foram enviados. Com a conquista do Império Medo-Persa pelos gregos, na direção ali do Alexandre o Grande, a língua grega dominou toda aquela região, era a língua universal, e os judeus tiveram que se adaptar, conhecer a língua grega. Já aqueles que voltaram para Israel mantiveram a sua língua ali, o aramaico. No tempo de Jesus, a língua oficial ali era o aramaico. E com a conversão de muitos judeus, eles voltaram para Jerusalém. Só que aqueles judeus nativos de Jerusalém não estavam dando a assistência necessária às viúvas desses irmãos judeus de que falavam grego, né? Então estava havendo essa divergência no meio da igreja. A solução foi escolher 7 homens, Atos capítulo 6, íntegros, né, cheios do Espírito Santo, para dar assistência a estas necessidades que estava ocorrendo na igreja. Um desses 7, nós conhecemos muito bem, foi Estevão, homem cheio do Espírito Santo, que acabou sendo apedrejado pelo seu testemunho, o primeiro mártir do cristianismo. Temos também Filipe, aquele evangelista que o Espírito Santo levou ali para Samaria. Por causa da perseguição, ele desceu para Samaria e pregando, e o Senhor batizando, salvando, curando, repreendendo enfermidades. Depois o Espírito Santo leva Filipe para o deserto, para uma região chamada Gaza, onde teve aquele encontro com aquele eunuco, capitão da rainha Candace, da Etiópia, onde ele estava lendo a passagem do profeta Isaías, sem entender. E Filipe, o evangelista, um desses diáconos, chega, ensina, e aquele eunuco aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, é batizado. Então, homens cheios do Espírito Santo têm que ser, para assumir essa responsabilidade diaconal, não é de qualquer maneira. Daí, as instruções de Paulo a respeito das características, dos atributos que este homem de Deus deve ter. Paulo vai dizer, da mesma sorte, ou seja, assim como os presbíteros, os diáconos sejam honestos, de língua dobre, não dado a muito vinho e não cobiçoso, nem de torpe ganância. Então, Paulo vem dar as mesmas instruções que é dada ao bispo, ao presbítero, aos pastores,
é dada aos diáconos. Então, a responsabilidade é muito grande. Lucas descreve que estava havendo um desprezo às viúvas gregas. Os apóstolos, então, precisaram agir para resolver esse problema interno. Está tudo registrado lá em Atos, capítulo 6. Depois você lê. Foi nesse contexto que surgiu a necessidade de instruir ou instituir 7 varões como assistentes ou auxiliares para servirem às mesas, enquanto os dirigentes espirituais, os apóstolos, cumpriam integralmente o ofício que lhes cabia, que era essencial para a vida, a vivência, o crescimento da igreja, né? O ministério da palavra e a oração. Embora Lucas, o escritor do livro de Atos, não use o substantivo diácono, aquele que serve, né? Tem um sentido de dizer aquele que serve, como título para identificar os 7 varões eleitos, ali em Atos capítulo 6, é consensualmente admitido que ali se deu a instituição dos diáconos. A maioria dos estudiosos, dos teólogos, subentende-se, ensina que ali se deu a instituição do diaconato na igreja primitiva e seguiu esse exemplo ao longo da história. São 2 ministérios ou serviços distintos. O principal, de servir a palavra, que são os presbíteros, pastores, e o auxiliar, que é o de servir, estar atento, servir às mesas. Um duplo ministério estava estabelecido, realidade que seria reproduzida nas demais igrejas ali ao longo da história do Novo Testamento. Tanto o presbítero quanto o diácono são servos. Jesus deu exemplo, lavando os pés dos apóstolos. Ele disse: se eu, sendo mestre, estou lavando os pés de vocês, então cabe a vocês, como meus discípulos, fazer o que eu faço, né? Quanto mais se cresce na hierarquia ministerial, se é que podemos dizer assim, mais está para servir. Não é status, não, é para servir. No reino de Deus, quanto mais se destaca, mais serve, porque estamos aqui para servir ao corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, né? Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, tanto o presbítero quanto o diácono são servos, no sentido comum do termo. Contudo, o primeiro serve a palavra e o segundo as mesas, da assistência. É um auxiliar, é um mordomo, né, das causas do Senhor. Benefícios, os bispos e os diáconos, como já nós temos observado na nossa lição. Paulo instituiu o presbítero nas diversas igrejas que fundou em suas viagens missionárias. Nós vemos isso na nossa lição anterior, na nossa quinta lição, qualificações para instruções para os pastores. Lucas relata em Atos capítulo 14, versículo 23, e havendo-lhes por comum consentimento eleitos anciãos em cada igreja, orando e com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. De igual sorte foram ordenados também diáconos, como se vê na carta aos Filipenses, na qual Paulo saúda a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então, a partir de Atos capítulo 6 ali, iniciou o ministério diaconal na igreja primitiva. Os ministérios locais foram constituídos por bispo, presbíteros, responsável por dirigir a igreja. Os diáconos como auxiliares das questões administrativas ou temporais nas igrejas. Então, da mesma maneira como fez com os bispos, os líderes, está aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, da mesma maneira das instruções que Paulo deu com os diáconos e os bispos, né, o apóstolo discute as qualificações, não deveres, as qualificações que deve ter um diácono, não são os seus deveres, daqueles que servem a igreja como diáconos ou ministros. Embora sirvam como auxiliares da igreja e não como líderes, seus requisitos morais e espirituais são semelhantes, tanto dos diáconos quanto dos
presbíteros, né? Tem que ser íntegro, dar bom testemunho, porque você está sendo um espelho para o rebanho, né? As ovelhas do Senhor. As qualificações dos diáconos, diferença determinante. Entre as qualificações dos presbíteros, pastores locais e dos diáconos, há uma diferença determinante, que é a aptidão para o ensinar, que somente aqui é atribuída aos bispos, aos presbíteros. O pastor é o responsável por dirigir e ensinar a igreja, a doutrina central. Tem que ser responsabilidade do pastor. Contudo, com o auxílio direto do diácono, a quem é dada a tarefa de atuar na esfera administrativa, como nos assuntos do templo, na arrecadação e de finanças, donativo e assistência aos necessitados. Então, o diácono está ali para assistir. O diácono é um auxiliar no que for necessário. Ele está ali para auxiliar a igreja, o pastor, no que for necessário no serviço na igreja. Aí Paulo vai dizer, da mesma sorte, Atos, ou 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, ou seja, da mesma coisa que foi ensinado aos presbíteros, aos bispos, também ensinado aos diáconos, da mesma sorte. Paulo já indica que o padrão que se espera deles é semelhante ao dos presbíteros, honestidade, né? Refere-se ao estrito cumprimento de suas responsabilidades e deveres no âmbito do seu corpo, né? Da sua responsabilidade ministerial. Não deve ser admitido ao diaconato quem tenha negócio mal resolvido, porque ele está ali como espelho, como exemplo, para botar alguém para estar na direção se não dá testemunho, né? Aí é complicado. O diácono precisa ser um homem de palavra, não de língua dobre, ou seja, alguém a quem se pode confiar. Não pode ser uma pessoa inconfiável. Botar alguém para direcionar, a orientar, se não é uma pessoa confiável. Aí a tendência é dar errado, né? Não dado ao vinho. Não deve ser uma pessoa dada ao vinho. Considera-se que Paulo estava se referindo a um vinho não fermentado, ou seja, não embriagante. E ainda assim recomenda a moderação em função das práticas pagãs da época, que consistia na glutonaria. Nossa conduta sempre é de nos abster de toda aparência do mal. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, tudo me é lícito, mas tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, existe o bom senso, né? E quando Paulo está falando aqui, não dado a muito vinho, obviamente, ele está considerando a questão aqui de beber muito vinho, não vinho fermentado. Já visto que essa era uma prática da cultura daquela época, né? Da cultura pagã, né? O presbítero, o pastor, o cristão não deve se misturar. Nós somos separados, nós somos corpo de Cristo, né? Então, nem tudo me é permitido. Tudo está ao meu alcance, mas nem tudo me é permitido, né? Então, instruções a respeito das qualificações ao corpo diaconal. Assim como os presbíteros, os diáconos deveriam ser vigilantes em matéria do dinheiro, afastando-se também da cobiça. Paulo enfatiza isso nos versículos 9 e 12 do capítulo 6 de Efésios, da primeira carta a Efésios, especialmente no versículo 10, quando ele vai dizer o amor do dinheiro, ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então, exemplos, instruções a respeito do ministério diaconal. Outra recomendação semelhante à dos presbíteros diz respeito à vida conjugal
e a liderança familiar. A expressão marido de uma mulher não é apenas uma reprovação à poligamia, aqueles que têm mais de uma mulher, mas também ao divórcio e ao novo casamento fora das hipóteses dos padrões bíblicos de exceção, quando esgotadas todas as possibilidades de reconciliação. Então, o pastor, o presbítero, o diácono tem que ser marido de uma mulher, tentar de todas as formas cuidar da sua família, evitar divórcios, evitar coisas que desagradem ao Senhor Jesus Cristo. Leia primeira carta a Timóteo, capítulo 3, está instruções a respeito dos presbíteros, dos bispos, a respeito dos diáconos, das mulheres, né? É carta pastoral, é carta doutrinal, ensinamento a respeito da conduta do corpo do cristão, a noiva do Senhor Jesus Cristo, né? Então, há ensinamentos para nossa edificação. Paulo inclui aos diáconos a recomendação de que guardem o ministério da fé em uma pura consciência. Então, devem estar convictos de sua salvação em Cristo Jesus, não ter nenhuma culpa, né? Ter consciência de sua salvação em Cristo Jesus e não ter nenhuma culpa que possa lhe abalar a fé. Somente homens que tenham todas essas qualificações e forem primeiros provados e atestados como irrepreensíveis poderão ser ordenados ao ministério diaconal, né? Instruções. Da mesma sorte, Paulo vai dizer, os diáconos, sejam honestos, não de língua enganosa, de língua dobre, não dada ao vinho, não cobiçoso, não de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Também ele tem que ser provado, depois deve servir, se forem assim achados irrepreensíveis. E também, para a gente fechar aqui, instruções, referência às mulheres, tá? No versículo 11 do capítulo 3. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Assim como havia dito da mesma sorte aos diáconos, agora Paulo diz da mesma sorte às mulheres, uma continuação do seu ensinamento. Isso tem levado alguns eruditos a considerarem que o apóstolo estava tratando de 3 ofícios distintos na igreja: bispos ou presbíteros, diáconos e diaconisas. Alguns entendem assim, mas os contextos imediato não convergem para esta interpretação a respeito de diaconisas. As mulheres sempre exerceram um papel de alta relevância no serviço cristão, sendo sempre bem reconhecidas, principalmente pelo apóstolo Paulo, como na referência que ele faz a uma mulher distinta, a uma serva do Senhor ali muito dedicada, chamada Febe, que servia na igreja que estava em Cencreia, está lá em Romanos, capítulo 16. Febe exercia atividades atribuídas a um diácono na igreja ali de Cencreia. Possa ser que não existia alguém exercendo esse trabalho ali, e Febe exercia esse trabalho ali muito bem, tanto que Paulo faz referência a ela em Romanos, capítulo 16. Alguns intérpretes acreditam que se tratava de uma diaconisa. Contudo, é sabido que a referência à diaconia é feita muitas vezes no Novo Testamento em relação à função de servir e não ao ofício de diácono, como um cargo de estrutura ministerial, né? Esposas de diáconos, pode também ser isso que o apóstolo Paulo estivesse falando, além das interpretações de que a referência às mulheres em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11, seria as diaconisas. Há outras 2 linhas de entendimento. Uma que considera
que Paulo estava se referindo às mulheres em geral, e outra que sua fala estava se referindo às esposas dos diáconos, quando ele vai dizer, depois logo de falar dos diáconos, da mesma sorte, as mulheres também, né? Então, há um entendimento que ele estava se referindo às mulheres dos diáconos, né? As esposas dos diáconos. Essa é a posição mais aceita, em função de que a palavra grega presente no texto pode ser interpretada tanto como mulheres quanto como esposas, quando ele refere-se da mesma sorte às mulheres. Paulo estava, portanto, recomendando que as esposas dos diáconos tivessem um viver honesto, não fossem maldizentes, mas equilibradas e fiéis em tudo. Então, 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo vai dar instruções a respeito do pastorado, para aquele que deseja episcopado, o serviço pastoral. Paulo vai dizer, excelente coisa deseja, porém é necessário que, e aí começa discorrendo a respeito das responsabilidades, das características que aquele que aspira ao pastorado deve ter. Da mesma sorte, os diáconos também. O que diferencia um do outro é a questão que os pastores, os presbíteros, os bispos, têm a responsabilidade do ensino, né? Do ensino. E o diácono, ao serviço. O diácono pode ensinar, pode, na verdade, pregar, ensinar na escola bíblica, mas a doutrina na igreja é responsabilidade do pastor. E o diácono não deixa de ser também um pastor, já visto que ele está trilhando ali sua carreira ministerial. Na Assembleia de Deus, tem ali o diácono, o auxiliar, o diácono, o presbítero, o evangelista e o pastor. A hierarquia, se é que podemos dizer assim, ministerial, né? Atribuições, hierarquias ali ministerial. Mas todos têm a responsabilidade de servir, responsabilidades de servir ao corpo de Cristo, né? Atribuições diferentes, mas quanto mais se cresce na hierarquia ministerial, mais tem que servir, porque este é o exemplo que Jesus deixou. Amém? Deus abençoe.